Se é verdade que os sonhos não envelhecem, assim também acontece com as grandes questões. Por mais antigas que sejam, elas ainda nos fazem refletir e nos permitem tirar dela alguns frutos. É com esse espírito que eu embarco nessa discussão, levantada pela Tatiana Feltrin, no seu canal literário aqui no YouTube. Discussão que consiste em saber, afinal, quem é que tem cacife para falar sobre literatura. Então, quem é que tem cacife? São todos? Apenas alguns escolhidos? O Zé da esquina pode falar sobre literatura? Ou somente podem falar de literatura os pós-doutores em literatura comparada pela Sorbonne? Eu assisti ao vídeo da Tatiana e assisti também a uns 10 vídeos resposta. E tive a impressão de que nenhum deles chegou a tratar da questão de modo adequado. E como eu também sou um rapaz latino-americano que sabe se lamentar, eis aqui a minha opinião sobre esse assunto. Bom, tudo começou porque a Tatiana Feltrin, que é a diva dos canais literários no YouTube, estava lá assistindo a um determinado vídeo e a pessoa mostrando um certo livro, comentando de um livro na estante, falou assim com um ar meio blasé, né? Ah, tem muita gente falando desse livro aí na internet, tem muita gente falando de livro aí na internet, mas esse pessoal não tem cacife para falar de literatura. E a Tatiana, que tem cacife para falar de literatura, certamente, ficou incomodada com essa opinião. E então levantou essa questão, que não foi resolvida e certamente não será resolvida tão cedo, mas questão sobre a qual é necessário fazer algumas pontuações. Primeiramente, essa crítica aparentemente veio da academia, veio das universidades, ou pelo menos de alguém que tem formação universitária na área das letras. Talvez um pós-doutor em literatura francesa pela Universidade de Sorbonne. Muito bem. O fato da pessoa ter um título acadêmico na área de letras, na área de literatura, quer dizer muito pouco sobre o cacife que ela tem para falar de literatura. Evidentemente, o mundo acadêmico funciona dessa forma por especializações. Então o sujeito vai lá e se especializa na obra de Marcel Proust, né? Ele estuda 10 anos em busca do tempo perdido, as cartas de Marcel Proust, pós-doutorado, meditação tibetana com base nesse tema e tal. E aí? Ele tem cacife para falar de literatura? Bom, se uma formação acadêmica é necessária para falar de literatura, esse caboclo pode falar de Marcel Proust e não de literatura de um modo geral. Evidentemente, o Marcel Proust é um exemplar digno dos escritores, certamente é, e essa pessoa formada em Marcel Proust tem uma certa bagagem para falar de literatura. Mas, rigorosamente falando, o cacife que ela tem é para falar de Marcel Proust e ponto final. Seja como for, se a academia, que usualmente se debruça sobre temas literários, ela está desligada da vida, se a academia, ao falar de literatura, somente evoca teorias literárias, análises literárias, análises textuais, né, e algumas outras chatices, se a academia está desligada da vida, está desligada dos sentimentos que a literatura evoca em cada pessoa, se a academia está distante dos sonhos que a literatura evoca, está distante da imaginação, da formação do imaginário das pessoas que leem literatura, a academia está distante da literatura. Então a verdade é que se prevalecer essa opinião, a academia vai ficar falando das suas literaturices por lá, enquanto a massa das pessoas, a massa dos leitores, vão estar aí usufruindo da grande literatura, comentando entre si, seja entre os amigos, seja em canais de discussão,
seja no Facebook, seja no YouTube, enfim, aonde quer que seja, falando sim da literatura viva que pulsa no coração de cada leitor, de cada pessoa que lê um livro, gosta do livro e quer comentar daquele livro, daquela experiência, aí sim, literária, com os seus próximos. Então, essa visão, se de fato essa crítica veio da academia, ela vai, se ela prevalecer, ela tende a criar esse abismo, esse ato entre as literaturices das universidades e a vida literária que pulsa, né? Se bem que no Brasil, em estado doentio, né? Em estado terminal talvez, mas sim, que pulsa em cada leitor que absorve a literatura imaginativa universal e quer compartilhar suas experiências com os seus amigos, com os seus próximos. É curioso, eu me lembro de uma entrevista do poeta Manuel de Barros. Ele, como todos sabem, é um poeta que viveu no Mato Grosso do Sul e ele era uma pessoa muito reclusa, né? Como se diz, um homem do mato, né? E quando ele começou a ganhar fama nacional, muitos universitários, muitos acadêmicos acabavam visitando ele, comentando sobre sua obra, tirando selfies com Manuel de Barros e etc. E ele comentou nessa entrevista, se não me engano, num documentário chamado Só 10% é Mentira, e ele comenta, né? Lá vem esses acadêmicos aqui de vez em quando, professores doutores, e eles fazem alguns comentários sobre minhas poesias e trazem algumas revelações sobre minha obra que eu nem sabia, que eu sequer desconfiava. Certamente Manuel de Barros colocou nessa sua observação uma grande dose de ironia, porque ele, poeta do Pantanal, poeta das coisas simples, poeta da simplicidade, da imaginação infantil, certamente estava pouco se lixando para o que a universidade tinha a dizer sobre a sua obra. Então isso quer dizer que qualquer um pode falar sobre literatura? Bom, também não é assim, né? É preciso distinguir, evidentemente, que falar de literatura é uma coisa e falar de livros é outra coisa diferente. Eu vejo muitos canais literários no YouTube que na verdade são canais livreiros, são canais que comentam sobre livros. E há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra, né? Não é minha intenção criticar ninguém aqui, mas a gente vê canais no YouTube que a pessoa abraça o seu livro, nossa, adorei esse livro, cheira o livro, comenta da cor da página. Poxa, isso aí é uma atividade permitida, evidentemente. Eu não serei o primeiro nem o último a criticar esse tipo de abordagem dos livros. Ele também tem lá sua importância, talvez seja uma porta, né, de acesso à literatura, mas isso não é falar de literatura, né? Vamos combinar isso aí desde o começo, né? Eu também vou dizer que não conheço todos os canais literários brasileiros, mas dos canais que eu conheço, que talvez não sejam mais de 20, os canais que, na minha opinião, falam de literatura são o canal da Tatiana Feltrini e Ler Antes de Morrer, da Isabela Lubrano. Desconheço outros canais que falam ou que tangenciem a literatura, seja por que aspecto for, né? Quando uma pessoa está ali falando sua opinião sobre o livro, gostei muito, não gostei muito, odiei, gostei por esse motivo, não gostei por esse motivo, isso aí, na minha opinião, ela está na antessala da literatura, né? Ela está se preparando para falar de literatura. Porque para falar de literatura é necessário que você faça a relação daquelas experiências literárias com a vida. Ou com a sua vida, ou com a vida de sua cidade, da sua comunidade, com a vida humana em geral, né? Com as experiências humanas reais e concretas.
A literatura tem diversas funções, evidentemente não é apenas essa função de servir de espelho para a própria vida, mas uma das funções da literatura é essa, é de servir de espelho, servir de instrumento de aferição das próprias experiências. Então, se a pessoa está muito distante dessa abordagem, se a literatura não serve para que ela volte o olhar sobre a própria vida e sobre o próprio tempo em que ela vive, a literatura, na verdade, não está alcançando o coração dessa pessoa. Essa pessoa está ali, como se diz, na antessala, esperando o seu momento de entrar na sala da literatura. Muito bem, e isso nem todos fazem, isso não é algo fácil de fazer, isso exige experiência literária, que no seu caso pode ter começado na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, mas exige experiência de vida e experiência literária. Como diz Jorge Luiz Borges, para ler um único livro é preciso ter lido outros 100 livros antes. Exige experiência. E isso não é questão de ter cacife. Não é questão de ter cacife. Isso é questão de você ter essa habilidade. Ou porque você já nasceu com ela e desenvolveu ela ao longo do tempo, ou porque você, enfim, cultivou ela com muito esforço, com muita vontade, com muitas leituras e com muitas reflexões. Isso não é algo que você possa colocar no seu currículo como, sei lá, fiz um curso de literatura na USP, então eu tenho cacife. Jamais. Isso não é algo que se demonstra por títulos acadêmicos, de modo nenhum. Então, sendo mais objetivo e respondendo às duas questões que a Tatiana Feltrin colocou no seu vídeo, a primeira delas é: quem tem cacife para dizer quem tem cacife? Essa pergunta, ela, na verdade, ela não tem resposta, porque ela é uma pergunta que pode ser levada ao infinito. Você pode perguntar, quem tem cacife para dizer quem tem cacife, para dizer quem tem cacife para falar de literatura? E aí vai ao infinito. Essa é uma pergunta complexa e, para respondê-la, eu vou propor a vocês que imaginem uma pergunta parecida. Quem tem cacife para escrever romances? Ou, quem pode dizer quem tem cacife para escrever romances? Em última instância, todo grande livro de literatura, ele acumula o que se chama de fortuna crítica. A fortuna crítica é o conjunto, é a reunião das opiniões técnicas ou não sobre aquele livro que acompanham a sua história. Desde o seu lançamento até os dias de hoje, o livro tem uma história que é composta pelas leituras que cada pessoa fez dele, pelas edições que foram feitas, pelo tratamento que o próprio autor deu ao livro depois da sua publicação, se ele renegou o livro, se é um livro filosófico, histórico, ou se ele continua aprovando as soluções que encontrou para narrar aquela história. Tudo isso faz parte da fortuna crítica do livro. Muito bem, quem tem cacife para dizer quem pode escrever romances? Bom, essa fortuna crítica é quem diz, Em última instância, são os leitores bem qualificados ou mais ou menos qualificados. São esses leitores quem podem dizer, quem pode ou não escrever um grande romance. Na verdade, todos podem escrever os romances que quiserem, assim como todo mundo pode falar o que quiser de literatura. Porém, se nós estamos buscando uma certa qualidade de conteúdo, uma certa maturidade de análise, na verdade, quem vai dizer quem tem cacife são os ouvintes, são os interlocutores daquele indivíduo que, como eu, se arvora a falar de literatura. Na verdade, sempre foi assim e sempre será, só não é assim na cabeça daqueles que acham que os títulos acadêmicos e qualquer outro tipo de título é uma credencial infalível a autorizá-los a falar dos assuntos que pretensamente foram desenvolvidos no curso, numa faculdade, enfim, num colégio no qual esses assuntos foram tratados.
E a segunda questão que a Tatiana colocou é se as pessoas podem falar de literatura sem que elas conheçam, sem que elas trabalhem na sua abordagem as teorias literárias. A resposta é evidentemente sim, as pessoas podem falar de literatura do modo como quiserem. Como eu disse, o que mais existe, o que mais acontece é isso. As pessoas leem o livro e querem compartilhar sua experiência com as outras. Isso, evidentemente, é saudável, isso acontece, sempre aconteceu, sempre vai acontecer. É preciso apenas ter um cuidado para que nós não cheguemos muito distantes daquilo que o próprio autor imaginou como temas, como elementos, como figuras trabalhadas pelo seu livro, pela sua narrativa, e para que nós não divaguemos muito, né? E tudo bem, e se eu divagar muito? Nenhum problema, o mundo não vai acabar. Mas você pode estar perdendo aí a oportunidade de consolidar alguns parâmetros, de consolidar algumas aquisições que a literatura universal concede à humanidade, e pode ser que você esteja indo muito distante daquilo que a obra propõe, né? Você vai ser como aquela pipa que já perdeu a linha, né? A pipa que perdeu a linha, ela perdeu a referência, perdeu as suas raízes. E o que acontece com ela? Ela perde o seu prumo e a sua desenvoltura. Mas eu queria fechar esse vídeo com uma proposta. Já que eu disse que quem pode dizer quem tem cacife são aqueles interlocutores, são os ouvintes, são os leitores, enfim, minha proposta é o seguinte: quem fala de literatura? Porque, como eu disse, não é questão de cacife, é questão de fazer, né? Quem tem cacife? Não importa. Importa é quem está fazendo. Quem de fato está falando de literatura. A minha proposta é: fala de literatura aquele que consegue estimular o seu leitor, estimular o seu ouvinte a de fato enfrentar aquela obra. Se você, como ouvinte de um comentário de algum livro no YouTube, se sentiu estimulado e você de fato foi lá, conseguiu acesso ao livro e você entrou na história, entrou na narrativa, se você consegue, enquanto está lendo aquele livro, se lembrar dos comentários que foram feitos pelo comentarista, se aquele comentário, se aquele vídeo de fato fez com que você entrasse na história e se deliciasse com a história, essa pessoa falou de literatura. Essa pessoa conseguiu fazer a ponte entre o autor do livro, entre o escritor, entre o livro e você. Essa pessoa falou de literatura. Agora, se você assiste a um vídeo no YouTube e fica com vontade de assistir mais um vídeo no YouTube, e depois de assistir mais um vídeo no YouTube, e você fica com vontade de fazer um canal literário no YouTube, isso, na verdade, não se trata de literatura. Se trata de, como se diz, de um ambiente literário no qual as pessoas podem ter vontade de falar sobre livro, podem ter vontade de ser como aquelas pessoas que elas estão assistindo, mas podem até não ter nenhum acesso a nenhum livro, né? A pessoa pode ficar trocando informações sobre livros na internet sem ter lido nenhum livro, né? Isso é dramático e certamente acontece muitas vezes, né? Então isso não é falar de literatura. Falar de literatura pressupõe que você vai cativar no seu ouvinte, né, a vontade efetiva de se dedicar à leitura dos grandes livros. Então, em resumo, quem tem cacife para falar de literatura? Quem tem cacife para falar de literatura é quem fala. É quem fala de literatura. Porém, a verdade é que nem todos falam.